7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, atestado pelo povo, foram escolhidos para servir como diácono à igreja do Senhor, para auxiliar na distribuição dos alimentos para as viúvas que precisavam. Desses 7 homens, nós queremos destacar neste momento. Desses 7 homens, se chama Estevão. Um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Um homem que, infelizmente, terá uma morte trágica. Mas terá também um final feliz. Fique comigo, que nesse vídeo nós vamos meditar a vida e a pregação de Estevão. Atos capítulo 6, a partir do verso 8. Quem foi Estevão? Estevão foi um diácono proeminente. Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja. Quem é o mártir? O mártir é aquele que morre pela sua crença. O mártir cristão é aquele que morre pelo seu testemunho. Estevão morreu pelo testemunho de Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por estar pregando pela causa, pela sua fé. A palavra mártir significa uma testemunha, ou aquele que carrega um testemunho. Estevão foi uma testemunha excepcional de Jesus Cristo. Lucas escreve Estevão como homem cheio de graça, poder de Deus, que realizava muitos milagres e prodígios no meio do povo. Um homem excepcional, um homem que pregava a palavra do Senhor. No entanto, um grupo de homens se levanta contra este homem, Estevão. Esse grupo chamado Sinagoga dos Libertos, ou Sinagoga dos Libertinos. Quem eram? Libertinos eram prisioneiros romanos. O general romano Pompeu, no ano 63 a.C., levou esses judeus cativos para Roma e depois solta eles e eles constroem uma sinagoga em Jerusalém. E aqui está um grupo descendente deste povo, chamados libertinos ou libertos, que estão na sinagoga. E eles compostos por várias pessoas de vários lugares, de Cirene, de Alexandria, bem como da província da Cilícia, da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que ele falava, porque o Espírito Santo direcionava, falava por meio dele. Então o que esses homens fazem? Eles vão lá e vão subornar alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles vão lá e pagam para outros homens, já que eles não puderam resistir à sabedoria, a argumentar com Estevão. Eles vão lá e compram homens para falar o que Estevão não falava. Que Estevão blasfemou contra Moisés, Estevão não blasfemou contra Moisés, que ele blasfemou contra Deus, mas Estevão não blasfemou contra Deus. E com isso, os homens agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei. Verso 12. E prendendo Estevão, o levaram no sinédrio. E ali prepararam falsas testemunhas. Compraram as testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei de Deus, pois ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará o costume de Moisés que nos deixou. A acusação que eles fizeram contra Estevão é a acusação do lugar da Palestina e o templo, que Estevão falava contra aquele templo. Mas será que realmente foi assim? Enquanto os homens acusavam Estevão, o verso 15 diz: olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto dele brilhava como de um anjo. A glória de Deus estava sobre ele. Capítulo 7, meus queridos, nós temos o discurso de Estevão. Ele perante o sinédrio, o sumo sacerdote pergunta a ele: é verdade todas essas acusações? Estevão não nega as acusações contra ele. Ele faz uma exposição de toda a história do povo de Israel,
mostrando 3 pontos fundamentais. Quais pontos são esses? Deus abençoara os nossos pais quando esses homens não viviam na terra da Palestina. Primeiro, Deus começou já abençoando nossos pais quando nós ainda nem estávamos na terra palestina. Segundo, durante muito tempo, na história de Israel, os judeus não adoraram a Deus no templo. O templo não existiu sempre. Tivemos que adorar sem o templo. Mesmo possuindo o templo, Israel continuou sendo rebelde e desobediente. O templo não é sinônimo de obediência. Eu quero falar com você o resumo então da mensagem de Estevão. Tem muitos detalhes, mas nós não vamos nos prender nos detalhes devido ao tempo. Primeira coisa, ele começa no verso 3, falando: ouça, irmãos, o Deus glorioso apareceu ao nosso pai Abraão, a qual nosso pai estando ainda na Mesopotâmia. Mesopotâmia não é Canaã. Mesopotâmia é uma terra longe de Canaã. Então, Deus não chamou Abraão na terra prometida, mas quando ele se encontrava ainda em Canaã. No verso 8, o chamado de Deus vai onde nós estamos. Deus fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, dando-lhe o sinal da circuncisão, o selo do acordo. Quem fez a aliança? Não, eu faço uma aliança, mas Deus fez uma aliança com Abraão. É Deus que faz uma aliança conosco. É Deus que faz uma aliança com o seu povo. Não sou eu que faço aliança com Deus, mas é Deus que faz uma aliança com Jacó. É Deus que faz uma aliança com Moisés. É Deus que faz uma aliança com seus descendentes e com seus escolhidos. A bênção da aliança, Estevão entendeu que não dependia da existência do templo, e o templo nem existia até o momento, mas a bênção da aliança, ela dependia da fidelidade do Deus Altíssimo e da promessa do nosso Pai, e não da terra da Palestina e não do templo. Verso 9 ao verso 10, Estevão ele faz uma narrativa dos filhos, dos patriarcas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó teve por sua vez 12 filhos, 12 patriarcas. E estes patriarcas, esses irmãos, venderam um dos seus como escravo para o Egito. Esse homem se chama José. José foi vendido para o Egito, mas Deus estava com ele, onde quer que ele fosse. Deus o colocou como governador daquela nação. Nação de um grande poderio militar, grande força naquele momento. E no verso 11 ao verso 15 nos diz que quando houve uma grande fome, todo o Egito na Palestina, Deus dá um discernimento para José, para que ele possa governar aquela nação e salvar também os seus familiares. Jacó e sua família então imigram para o Egito, onde foram protegidos por José durante 400 anos. E lá Deus abençoou muito a nação de Israel. Tinha templo? Não tinha. Era na Palestina? Era em Canaã? Não era em Canaã. Mesmo no Egito. Deus abençoou e multiplicou seu povo grandemente. A partir do verso 17, Estevão vai começar a falar sobre Moisés. Lembre-se que Estevão foi acusado de blasfêmia contra Moisés e contra a lei que o Senhor deu a Moisés. No verso 20 ao 21, Moisés nasceu em ocasião, após 3 meses seus pais tiveram de rejeitá-lo. Lançaram no rio Nilo, onde Moisés foi achado pela filha de Faraó e foi criado, foi adotado pela filha de Faraó. Então ele foi criado, foi educado pelas ciências do Egito. Ele cresceu durante 40 anos como filho de Faraó. Moisés recebeu a melhor educação. Verso 23 diz que depois de chegar à idade adulta, Moisés tomou a decisão de deixar o palácio e ir visitar o seu povo. No entanto, durante esse período, ele viu um dos seus irmãos sofrendo, apanhando, e ele vai defender o seu querido irmão, do seu povo, e ele acaba matando um egípcio, e ele tem que fugir. Ele foge do Egito. E neste momento, Deus começa a usar, chama ele lá onde ele está, se mostra na sarça ardente, leva ele como libertador do povo de Israel. Ele volta depois de 80 anos para libertar o povo da escravidão, do peso
que eles estão passando ali no Egito, ninguém aguenta mais, todos estão clamando ao Senhor e Deus o coloca como libertador, ele querendo ou não. Deus fala, você vai libertar o meu povo e eu vou usar você como instrumento em minhas mãos para mostrar para Faraó que eu sou o único Deus e Deus poderoso. Do verso 37 a 43, os israelitas rejeitaram Moisés e sua palavra. Os israelitas rejeitaram Moisés. No verso 37, Moisés profetizou sobre Jesus. Do verso 38 a 41, Moisés revelou a lei de Deus, mas o povo recusou obedecê-la. Mostra rebeldia no coração humano. E do verso 42 a 43, Deus deixou servir ídolos e avisou que a consequência do pecado do povo seria cativeiro da Babilônia. Tudo isso, toda a lei, tendo Moisés e toda a lei, o povo continuou pecando, o povo continuou rejeitando a Deus. A lei não é errado, o que está errado é o que está no coração do povo, que é a maldade em seus corações. Então Deus permite que Salomão construa um templo para ele. No entanto, deixa bem claro o versículo 48, onde diz, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra, estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Que lugar vocês vão limitar para que eu possa morar? A terra é a estrada dos meus pés. Pode fazer uma habitação, mas eu não habito em lugares feitos por mãos humanas. E versículo 51 vem o ápice da pregação de Estevão. Por esse motivo muitos homens ficaram irados e o apedrejaram. 51, Estevão ele vai para o final do seu discurso, a aplicação do seu sermão. E ele diz assim ao público que estava ouvindo, povo rebelde, obstinado de coração, duro de coração e de ouvido. Vocês não querem ouvir, vocês têm o templo. O nosso povo sempre teve o templo. E o templo não foi sinônimo de que eles iriam obedecer a palavra de Deus. Não adianta ter o templo se não adoramos a Deus corretamente. Não adianta ter o templo de Deus se não adoramos a Deus verdadeiramente. E o Deus verdadeiro, do que adianta ter o templo e se prostituir com outros deuses? Vocês rejeitaram o Filho de Deus Jesus. Do que adianta o templo se Deus não está no templo? Ele não cabe no templo. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês ficam resistindo ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Vocês perseguiram os profetas. Os nossos antepassados, eles mataram aqueles que prediziam a vinda de Jesus, o justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês mataram os profetas e vocês também mataram o justo. Vocês se tornaram assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Vocês estão me acusando que eu estava blasfemando contra a lei, mas quem rejeitou toda a lei foi vocês. Vocês receberam a lei por intermédio de anjo e não obedeceram. Do que adianta vocês serem os grandes intérpretes da lei, mas se vocês não obedecem à lei? De que adianta vocês terem o templo, vocês terem um lugar, mas vocês não adoram a Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro? Você pode imaginar qual foi o resultado dessa acusação, deste final de pregação de Estevão? Quando os homens, os líderes que estavam no Sinédrio ouviram isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus. Ele estava focado, é lá no alto. Senhor,
E levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. É o que nós precisamos ver, é o que nós precisamos contemplar. Olhar para o céu e ver a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus. Os homens com raiva de Estevão, rangendo seus dentes. Estevão ele só olhou para o céu e viu Jesus à direita do Pai. E o Senhor sentado no trono. Viu os céus abertos, o Filho de Deus estava lá. E aqueles homens tamparam os seus ouvidos para não ouvir mais o que Estevão estava falando, e dando fortes gritos lançaram-se juntos contra Estevão, lançaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, recebendo cada pedrada e ele vendo a glória de Deus. Aquela dor física que ele sentia naquele momento não podia ser comparada à alegria que ele vislumbrava, que ele estava tendo naquele momento de ver Jesus à direita do Pai. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem Saulo. E enquanto apedrejava Estevão fazia o quê? Ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, ele não morreu. Diz a palavra de Deus que ele adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão ele descansou da vida cheio de fadiga, cheio de dores, cheio de falsas acusações, cheio de levantes, cheio de injustiça. Homens compraram para que outros testemunhassem contra ele falsamente. Ele era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo, um homem que servia, tinha amor em servir as outras pessoas, em ajudar as viúvas, estava na sinagoga para pregar sobre Jesus. Ele era um homem sábio, cheio de sabedoria, não puderam resistir a sua sabedoria. Ele começou a pregar, ele tinha conhecimento da história dos hebreus, da história dos judeus. Ele começou a discorrer desde Abraão, desde Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, Salomão, e mostrar que Jesus é quem nós devemos servir. Não adianta templo se nós não temos Jesus, não adianta lei se nós não temos Jesus, não adianta culto se nós não temos Jesus. Jesus é o nosso centro da nossa vida, nós devemos servir a Ele. Mesmo quando as pessoas se levantarem contra nós, começarem a nos apedrejar, eu oro para a minha e para a tua vida, que possamos ver a glória de Deus. Então nós seremos capazes de olhar para Deus e falar: Senhor, perdoa-os. Só é capaz de perdoar aquele que sabe, mesmo quando foi ferido por algo injusto. Pai, perdoa-os, porque a tua glória que eu posso ver é muito maior de qualquer ofensa que eu tenho aqui na terra. Veja a glória de Deus, olhe para o céu, olhe para Jesus, que a dor que nós somos afligidos aqui é comparada, é pequena demais diante da glória que nós podemos ver no céu. Deus abençoe a sua vida. Tenha Estevão como exemplo de vida, mas também como exemplo de